Nos primeiros vídeos a gente vinha falando primeiro a respeito da teoria de Thomas Kuhn, que explica como se dá o desenvolvimento dos paradigmas das revoluções científicas. E depois a gente falou um pouco a respeito de como se deu o desenvolvimento e a sedimentação do último paradigma, que a gente chama de o cartesiano, ou de paradigma do materialismo científico. Hoje a gente vai ver algumas anomalias, que são algumas teorias ou descobertas que vão contra o paradigma do materialismo estabelecido. E aí é isso, vamos lá. Bom, como eu estava dizendo, hoje a gente vai tratar a respeito algumas dessas teorias anômalas, de algumas dessas anomalias havidas ao longo da história, que vão de encontro ao paradigma do materialismo científico, ou chamado por alguns de paradigma cartesiano. A primeira anomalia que eu entendo que seja importante foi, ainda no século XVIII, foi a teoria trazida pelo médico Franz Anton Mesmer, que foi o criador do mesmerismo, né? Que a gente chama de mesmerismo. Segundo a teoria de Mesmer, haveria em comum a todos os seres, principalmente seres humanos, uma força invisível inerente a todos esses seres, que poderia ser usada como fonte de cura das mais diversas doenças. Essa ideia ela remete um pouco à ideia de prana dos antigos indianos e essa energia, esse magnetismo animal, né? Eles chamam de magnetismo animal, tem sido chamado também ao longo da história por vários nomes, fluido magnético, bioenergias, energias sutis, enfim, vários nomes. Ele também, como havia dito Thomas Kuhn, né, ele também foi rejeitado pela comunidade científica tradicional a partir do descobrimento da energia elétrica e também nas neurociências, quando eles descobriram que os impulsos neuronais eles não eram transmitidos a partir de nenhum fluido líquido ou de nada desse tipo, que era através de impulsos elétricos mesmo. Só que a gente percebe hoje que essa rejeição a Mesmer, né, ele foi taxado como charlatão e tal. Mas hoje a gente percebe que essa rejeição a Mesmer ela foi bastante precipitada, porque pelo que a gente percebe, esse magnetismo animal ao qual ele referia, ele está num nível de escala muito menor, né, e num nível de muito mais sutil que a energia elétrica, né, evidentemente. E isso aí depois a gente o próprio descobrimento mesmo das ondas cerebrais e tal e da física quântica, a gente percebe que a rejeição a Mesmer pela comunidade científica foi realmente um pouco precipitado. Ele deu origem ao que hoje a gente conhece como parapsicologia e métodos de hipnose e tal. A segunda anomalia, que também tem uma grande importância para a gente entender como é que se instaura essa crise no paradigma atual, são os fenômenos das mesas girantes, o caso das irmãs Fox e o advento do espiritismo. Isso tudo aí já agora no século XIX. A gente tratou de Mesmer ainda no século XVIII e esses fenômenos agora no século XIX. O fenômeno das mesas girantes era o que acontecia nas reuniões, em reuniões mediúnicas que se fazia na sociedade, na Europa, principalmente em Londres e em Paris, que as pessoas se reuniam em volta de uma mesa, colocavam suas mãos sobre a mesa e as mesas começavam a girar. E aí, depois de um tempo, eles começaram a colocar o alfabeto em volta da mesa e tal, e os espíritos,
teoricamente de pessoas mortas, pessoas falecidas, se comunicavam com essas pessoas, levavam mensagens e tal. Do mesmo jeito que Mesmer foi rejeitado pela ciência tradicional, esses fenômenos também foram rejeitados e os cientistas explicaram essas mesas girantes como fruto daquilo que eles entenderam como um efeito ideomotor, que seria um efeito que causaria a movimentação dos membros das pessoas involuntariamente, né? Então, as pessoas, segundo o que a ciência entendia, essas pessoas faziam com que essas mensagens fossem passadas sem que elas percebessem que estavam fazendo aqueles movimentos e tal. O caso das irmãs Fox também, que aconteceu nos Estados Unidos nesse mesmo século, que eram umas irmãs que diziam receber mensagem também de pessoas falecidas, que batiam na parede e tal, e com as batidas na parede transmitiam também mensagens. Elas também depois foram descredibilizadas, né, pela ciência. Enfim, uma delas parece que até negou os fatos e tal, e depois voltou atrás de novo, enfim. Mas a importância delas é que elas deram origem a um que a gente chama de moderno espiritualismo, né, e em suas várias correntes, inclusive a teosofia da Helena Blavatsky e outras correntes também importantes do espiritualismo, moderno espiritualismo, né? E por último, ainda também nesse século XIX, né, o advento do espiritismo com Allan Kardec, que era um pedagogo francês que teve acesso às reuniões das mesas girantes na Europa e também conheceu o caso das irmãs Fox e teve contato também com as teorias de Mesmer. Então ele foi o primeiro que procurou realmente sistematizar esse conhecimento espiritual em uma ciência, né, vamos dizer, que depois acabou se tornando, apesar da importância do espiritismo para a sistematização mesmo desse conhecimento e para que a gente possa hoje falar em neurociências e em quebra de paradigma e tal, mas que terminou por se tornar uma religião como outra qualquer, né, mas que teve essa importância. Então Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, que foi essa primeira tentativa. Era um livro, né, ainda existe, mas que foi um livro de perguntas e respostas, transmitido que ele fazia perguntas para as médiuns e as médiuns transmitiam o que recebiam dos espíritos. E aí foi a primeira tentativa mesmo de tentar sistematizar, né, enfim. Também usou as teorias incorporou, né, no espiritismo as teorias de Franz Mesmer, usou também o magnetismo, o uso de passos magnéticos para fins de cura, né, e tudo mais. Foi também rejeitado pela ciência, como todo mundo sabe. Essa história eu acho que ela já é mais conhecida. Inclusive aqui no Brasil a gente tem um expoente do espiritismo, que foi um expoente muito importante, foi Chico Xavier também, que escreveu mais de 400 livros psicografados e tal, que também é refutado até hoje pela ciência. A terceira anomalia, que eu considero uma anomalia propriamente dita, não porque ela tem mais importância que as outras, mas porque ela aconteceu no bojo da própria ciência tradicional mesmo, da própria comunidade científica tradicional, que é o surgimento, o advento da mecânica quântica, com as teorias principalmente de Bohr, Niels Bohr e Heisenberg. Isso tudo já agora no século XX, no século passado. Bohr, a importância dele para nós foi que ele usou o modelo planetário de Rutherford, que tinha sido professor dele, o modelo atômico planetário, segundo o qual os elétrons eles pairavam, circulavam ali em volta do núcleo atômico, né? E aí ele foi mais além do que Rutherford e descobriu que esses elétrons eles ganhavam e perdiam energia em determinados pacotes quantizados de energia, que essa quantidade de energia que eles perdiam ou ganhavam eram, vamos dizer,
em níveis definidos, né? Não tinha uma continuidade, eles davam saltos. E é por isso que a gente chama hoje de salto quântico, né? Saltos quânticos. Os elétrons eles ganhavam e perdiam energia em determinados pacotes definidos, não tinha uma continuidade. Daí que surgiu, por exemplo, o termo quanta, né? E é por isso que surgiu também o termo física quântica, mecânica quântica, por causa desses níveis elementares de energia, que não havia uma continuidade, eram níveis definidos, né? Uns pacotes mesmo, níveis quantizados de energia específicos. E aí, por isso que a gente chama hoje de mecânica quântica. E aí, a tentativa toda do Niels Bohr era exatamente, ainda naquela visão, né? Naquele paradigma de Galileu, de Descartes, de Newton, de tentar definir a posição do elétron, posição e momento do elétron dentro do átomo, né? Ele achava que podia definir a partir de uma equação matemática, né? Segundo o paradigma anterior, definir uma equação matemática que definiria o nível de energia e a posição do átomo em determinado momento dentro do elétron, em determinado momento dentro do átomo, né? Ele ainda acreditava que a realidade era passível de ser conhecida a partir de equações precisas, né? Como disse Descartes, com clareza e precisão. E aí Heisenberg, aluno do Instituto de Bohr, ele descobriu exatamente o contrário, ou seja, que não era possível definir exatamente a posição e o tempo do elétron dentro do átomo. Que quanto maior era a precisão que se media onde que ele estava, a posição dele dentro do átomo, a posição do elétron dentro do átomo, mais imprecisa seria a medição a respeito do momento do elétron em determinada posição. Então, se o pesquisador conseguisse descobrir o local onde o elétron estava com precisão, ele não sabia em qual que era o momento que ele estava daquela determinada posição. E o contrário também, vice-versa. Se ele conseguisse descobrir o momento exato da medição do átomo, do elétron dentro do átomo, a posição desse elétron também ficaria indefinida. Então ele não conseguiu chegar a uma equação que definisse o momento e a posição do elétron dentro do átomo. E a única equação que ele conseguiu descobrir foi que quanto mais você tivesse a precisão de um, menos seria a precisão de outro, e vice-versa, né? E uma outra descoberta que também foi importante de Heisenberg é que essas partículas quânticas elas se comportavam de maneira diferente no momento em que o observador, o conhecedor, estava observando. Então, em determinados momentos ela se comportava como partícula, em determinados momentos ela se comportava como onda, né? Então, e esses dois postulados aí, eles ficaram conhecidos como princípio da incerteza, né? E a importância, não, quer dizer, eles tentaram contornar ainda também essa anomalia e tal. Einstein morreu tentando descobrir uma fórmula que pudesse explicar esses comportamentos dessas partículas e tal, e tentaram contornar isso dizendo que as partículas macroscópicas se comportavam de determinada maneira e as partículas microscópicas se comportariam de outra maneira, né, para tentar explicar por que havia se nas partículas macroscópicas a gente poderia prever os movimentos e o comportamento da realidade, né, do objeto do conhecimento, e na partícula microscópica, na partícula em nível quântico, a gente não conseguia fazer isso, né? Então, enfim. Até hoje ainda tem teorias que tentam unificar esses dois problemas aí, em teorias de tudo, né? Mas a gente vai ver isso melhor depois num vídeo futuro. A importância dessas três anomalias para nós é entender que, a partir delas, e principalmente a partir dessa última, e outras descobertas também nas ciências biológicas e tal, da relativização da diferença, da dicotomia entre seres vivos e seres não vivos, enfim, várias outras anomalias, a importância disso tudo
é a gente entender que, que vários princípios do paradigma anterior caíram, né? E o primeiro deles é que não é mais possível, ao contrário do que Descartes tentava falar, não é mais possível conhecer a realidade com clareza e precisão, né? Quer dizer, a gente não pode... E aí, em segundo lugar, não é possível descrever a realidade com fórmulas matemáticas precisas, né? Por causa do princípio da incerteza. Terceiro, não é possível separar, não é possível manter as dualidades, como por exemplo, e principalmente sujeito e objeto. O que a gente entendeu depois da física quântica é que o próprio sujeito que conhece, ele modifica o objeto do conhecimento dele, ele modifica o fenômeno na medida em que ele conhece. Não tem como a gente falar de uma realidade objetiva fora do sujeito, né? Então essa dicotomia também de sujeito e objeto, e a ideia de que é possível conhecer alguma coisa objetivamente, também caiu por terra. E por último, essas últimas tentativas aí de unificar essas duas teorias, né, essas teorias de tudo, demonstram também que a ciência não é empirismo puro, que o nosso objetivo hoje, com essas limitações todas do conhecimento, né, principalmente com Heisenberg, que mostrou que realmente a gente não pode conhecer as coisas com precisão, que é uma limitação, assim, até agora intransponível do conhecimento, para o conhecimento, né, para o sujeito que conhece, que a ciência não é empirismo puro, que não adianta a gente tentar achar que a gente vai chegar a verdades absolutas e universais, e em fórmulas gerais também objetivas, e que o que a gente tem que fazer mesmo é tentar alcançar verdades relativas, né? E isso é possível também a partir de um racionalismo, né? É possível a partir de formulações de conjecturas, de teorias, para a gente tentar chegar o quanto mais perto de uma verdade relativa. Mas que essa clareza, essa objetividade, essa precisão, essa pretensa precisão da ciência cartesiana, na verdade não faz o menor sentido. Então o que a gente percebe, e muitos são os filósofos hoje que já falam realmente, é que se instala uma crise nesse paradigma cartesiano, paradigma do materialismo. Se vocês quiserem aprofundar mais também a respeito disso, tem alguns filósofos contemporâneos que falam disso, e dentre eles eu destacaria um que chama Edgar Morin, que tem um texto dele específico, se não me engano é 7 saberes necessários a uma educação do futuro, que trata exatamente dessa crise do paradigma e da queda dessas dualidades, da queda dessa pretensa objetividade da ciência e da pretensa existência de uma verdade objetiva absoluta e tal, do empirismo, né, como única forma de conhecer a realidade, enfim. Então é isso, e aí agora, a partir da semana que vem, a partir dos próximos vídeos, a gente vai entrar mais no tema mesmo, e vai ver um pouco mais detalhadamente como que essas anomalias têm sido estudadas pelo paradigma tradicional, pela comunidade científica tradicional, e depois, mais um pouco para frente, a gente vai ver como essas anomalias têm sido estudadas pelos novos cientistas, né, pelas novas ciências e por esse novo paradigma multidimensional, né? Então é isso, obrigado mais uma vez por essa oportunidade e até a próxima.